Bem-vindos, Blablamigues! Aqui, como sempre, Gabriel Cepaluni e Dr. Miapicas farão reacts de vídeos incríveis. Você vai ver como que são 3 vídeos aí, mas os 3 são casados, entendeu? É quase a mesma coisa, o mesmo, você vai ver que se enquadra tudo na mesma polêmica aí que a gente vai ver aí. Então beleza, vamos começar. Eu não consigo entender o mineiro. Tô aqui em Ouro Preto, ó, e no único dia de feriado, tá tudo fechado. Tá tudo fechado, ou seja, o turista ele vai gastar dinheiro no feriado e os caras fecham tudo. Não tem uma igreja aberta e não tem um museu aberto. É por isso que esse país não vai pra frente. O que você acha aí? O cara tá certíssimo, olha só, não é só o mineiro, viu? Você saindo, eu acho que da capital, São Paulo, Rio, essas capitais, você vai pro interior e é um feriado, você pega e você vai, é um final de semana, você vai visitar essas cidades históricas, tipo que nem ele tá em Ouro Preto ali. A galera fecha no feriado, ou fecha no final de semana, quando tem turista na cidade. É incrível, aí depois fica falando, não, mas não tem ninguém para comprar. É impressionante, não entendo a cabeça desses caras e desses comerciantes. Aí eu não é só de Minas, viu? Tô falando do interior do Brasil. Isso é foda, muito foda, né? É incompreensível. Não, tem a ver com aquilo que a gente já falou no vídeo do chinês, né? Que o chinês muito sutilmente fala que o problema do Brasil é que o brasileiro não é muito chegado em trabalhar, né? E também não é muito esperto, né? Porque o cara, provavelmente num dia de feriado, se ele abrisse, ele poderia folgar mais dias em outros dias da semana, porque provavelmente seria o dia que mais daria dinheiro, principalmente se os outros estão fechados, né? Você ia ganhar todos os clientes. Então é isso, né? Esse é o nosso país, as pessoas têm que começar a ser mais ligeiras aí. Sim, pensar, porra, se eu tô aqui eu vou aproveitar o movimento da cidade, olha só, a cidade tá bombando, vou abrir, vou fazer o meu negócio, porra. Faz isso girar, entendeu? A economia local girar, mas incompreensível isso aí, porque não tem como ir pra frente mesmo. Igual ele acabou o vídeo lá falando, não tem como esse país dar certo. Eu acho que um pouco, como a gente, ele tenta levar no bom humor, assim, né? Obviamente você sabe que ele tá falando sério. Depois eu vi que ele foi criticado por um jornal de Minas Gerais, né? É como se o que ele estivesse falando fosse errado. Eu vou falar uma história que tem a ver com isso. Um colega meu que morou em Salvador, ele falava, em São Paulo, o cara que vê que o dia tá rendendo, ele trabalha até não poder mais, porque ele sabe que aquele dia é um dia especial. Você vai em Salvador, o cara vai vender alguma coisa na praia, ele tem a meta de ganhar um valor X no dia. Se ele bate a meta 11 horas, pode ter cliente que for ali para de trabalhar, entende? É uma mentalidade de muita gente. Depois reclama que é pobre. Se você aceita essa vida, tudo bem. Eu não vou cagar a regra para ninguém. Não, se você claro. quer... Se você acha que isso é a vida e tá bom ser pobre, mas tá é bom. O pensamento do pobre, é isso. O cara não vai sair daquela mesmice, né? E o país vai junto. Sim, né? sim. Porque não dá para o país ficar rico se ele não produz riquezas, só se ele roubar os outros. Só para finalizar esse vídeo, qual que é o nome desse cara que foi aí? O Vinheteiro, Lorde Vinheteiro. É um cara que ele ficou famoso por... Ele é influencer, mas ele toca música clássica. Legal, né? Mas ele é famoso mesmo. Não. A gente vai pro próximo. Agora. Bom, agora vamos assistir outro vídeo aí. Democraticamente expulsa da loja do MST por tentar comprar um boné, mas eu vou te explicar. Como vocês se lembram, meu boné foi furtado no evento do Painho lá em Osasco. Então resolvi voltar para a loja desse grupo tão importante para a democracia e comprar meu novo boné. Voltando lá depois de quase um ano, uma surpresa. Eles estão chiquérrimos. Estão até parecendo São Marché. E não é só no preço. Olha a variedade de bonés. Tem de todo tipo. Cuba, Venezuela, do Lula, MST... Muita gente do bem em um só lugar, hein? E adivinha, eu fui impedida de comprar e expulsa da loja. Nós não queremos. A gente vem na loja A galera e a do gente... MBL não. Você não vai pegar meu... Eu não vou Olha, pegar teu celular. você não vai pegar meu celular. Isso aqui é um lugar privado, você não é bem-vindo aqui.
Ah, de longe é fácil, né? Não mexe em mim, não mexe em mim, não mexe em mim. Tá tocando sim. Tchau. Verdade, propriedade privada no errado? Tá escrito ali, ó. Mas ele falou que é propriedade privada e ele não deixou a gente comprar. Utilizado, eu tentei comprar, você não deixou eu comprar, você me tirou da loja. Porque isso é preconceito, você entrar numa loja e não poder comprar, isso é preconceito. Preconceito porque eu sou mulher? Boa tarde. Tchau, boa tarde, eu trago a pouco agora. Que fofinhos, né? Contra a hipocrisia da esquerda, me siga. Bom, qual a sua opinião aí? Os caras não quiseram vender. Eu não sei como que funciona a lei, mas assim, se tá lá para vender e qualquer pessoa pode comprar, não vejo problema nenhum dela comprar. Mas aí eu já não sei como que funciona, porque é meu estabelecimento, você não pode entrar. Não sei como que funciona a lei do Brasil nesse aspecto, né? Não vou vender para você, não quero que você compre aqui. Mas é uma coisa bem legal que ela mostrou, que assim, é chique, hein? Não vai pobre lá. Não, é bonito o ambiente. Então, não vai pobre, cara. Não Não, vai e é pobre. caro, não é barato. Então, não vai pobre, é uma grife, já se tornou uma grife lá. E eu vi logo na entrada também, não sei se você viu. A gente é aqui perto, a gente pode ir lá um dia. Então, mas tem uma bandeira enorme lá da Palestina, não sei se você viu. Não reparei. Hasteada lá, gigante. Mas não me surpreende também. Então, da Palestina e do... Então foi isso, mas eu acho assim, é porque os caras estão levando. Mas se ela quer comprar, dane-se. Vende o que ela for fazer isso, porque ela mesmo já expôs ali no supermercado. Ela já entrou Sim. e já expôs. Então se ela vai comprar, deixa comprar. Ué, acho que os caras também são meio burros nessas aí, né, meu? Ela entrou lá, fez a filmagem dela, passou tudo, ela já expôs no supermercado, deixa ela levar, ela comprou. Sim, sim. Olha, a gente não sabe o contexto. O vídeo já não é tão novo, acho que já tem uns 5 meses. A gente não sabe o contexto do vídeo. Eu sei que ela é uma política. Ela foi eleita vereadora, né? Foi eleita. Você falou pra mim, eu não sabia. Eu sei que ela tentou ser deputada, não conseguiu. Mas foi eleita vereadora. Mas é uma política. Eu sei que tem um monte de gente do MBL que essa é a estratégia deles, e eu acho que eles são até relativamente bem sucedidos nas redes sociais, que eles provocam a galera da esquerda e a galera da esquerda não consegue manter a compostura, perde a razão e se porta mal. Mas eu não sei o contexto do vídeo, porque tá cortado o vídeo, ela pode ter feito coisas que não seja apenas tentar comprar, né? A gente não sabe, não tem como saber disso. A questão é, até onde eu saiba, eles não podem negar fazer uma venda para ela. Pode ser muito fácil ser acusado de preconceito. Por exemplo, tem situação que isso gera escândalos enormes, né? Segurança de shopping vai lá e não deixa tal pessoa... Se fosse ela, eu deveria ter ligado para a Ronda do Consumidor. Do Ben Mendes lá. Do Ben Mendes, então. Do Ben Mendes, só que o Ben Mendes está lá em Minas, então a gente ia ter que chamar aqui o Celso Russomano. Mas o Celso Russomano tá meio aposentado, né? Mas eu chamaria, né? Porque Mas até onde eu saiba, e aí as pessoas que assistem o canal podem, se tiver algum advogado, pode informar melhor a gente. Eles não podem excluir a pessoa de uma compra, porque a loja ela não é simplesmente privada, a loja não é privada, ela está aberta ao público. Na minha casa eu escolho quem entra e quem não entra, mas a loja ela não é meramente privada, ela está com as portas abertas. Mais do que isso, independente da lei, de tudo, é uma bobeira, né? Porque as pessoas nunca sabem o que os outros vão fazer com os objetos que eles estão comprando, né? Você vai lá e compra um álcool. Você pode ser uma pessoa que bebe eventualmente, você pode ser um alcoólatra e destruir sua vida. Então, eu não posso, pelo rosto da pessoa, excluir ela. Eu não acho que isso pode ser feito. O cara ali, ele falou que ela ficou zombando da cara deles, né? Tipo assim, em outro momento lá, quando teve, que ela falou que foi em Osasco, que roubaram o boné dela. Sim. E ela foi lá e comprou. Mas eu acho que se ela não tivesse sido impedida de comprar, teria menos repercussão esse vídeo. Se ela tivesse só ido lá só mostrar a loja. Entende? Mas os caras caíram na casca de banana que ela mesmo jogou. O capitalismo, ele é mais... Eu acho que a direita ela é mais flexível, porque ela entende que o capitalismo é
defendo. Se o Jorge... Eu ia falar o Jorge Soros, mas não o Jorge Soros. Jeff Bezos, o dono da Amazon, deixasse de vender para as pessoas que falam mal da Amazon, ele ia deixar de vender para um monte de gente, mas, sabe, não faz parte do negócio dele tentar proibir a crítica, né? Isso é uma coisa que pega muito mal. Sim. Né? Por exemplo, tem um monte de gente que critica o capitalismo na sociedade capitalista, né? Inclusive o MST, mas nem por isso a sociedade capitalista tenta expulsar esses caras e prender esses caras por causa da crítica. Então isso demonstra, nesse caso, falta de, acho que, de tato, de democracia, de tolerância com os outros, sabe? Esse negócio, eles vão zombar. Só é zombaria se a pessoa acha que é zombaria. Se eu colocar um boné do MST numa passeata do MST e ficar brincando, e as pessoas não me ignorarem, o meu efeito, o efeito daquela zombaria é zero. Então, sabe, a direita se aproveita dessa falta de senso de humor de uma boa parte da esquerda, porque a esquerda, boa parte, é chata, é cagador de regra, e eu também, eu sempre falo que eu não consigo entender, sabe, porque tem exemplos mais à esquerda que são bons exemplos. Eu, por exemplo, se eu fosse um cara de esquerda, eu ia pegar a Suécia como exemplo, a Dinamarca como exemplo, olha como a esquerda dá certo, né? Obviamente não é puramente esquerda, mas é mais à esquerda, são regimes que você pode fazer o argumento que são regimes mais à esquerda, ou tem elementos muito fortes da esquerda. Agora os caras pegam exemplos de Cuba, Venezuela, Palestina. Só tem miséria, né? Que só tem miséria. Eu acho que eles pegam esses exemplos para falar, não, esses caras eles vivem nessa miséria porque eles são explorados, porque tem isso, porque tem aquilo. Às vezes é mais verdade, às vezes é mais mentira, mas eu nunca vejo a esquerda brasileira pegar exemplo de um país que dá certo. Até a China. Que a China é um país que, em termos de crescimento econômico, tem dado certo. É legal, mas pouca gente que nasce numa democracia quer viver no modelo chinês, a menos que você vá lá como o cacique, né? Sim, você amigo do ditador, futurista, etc. Então, mas ninguém quer viver, a maioria das pessoas sensatas não querem viver num regime autoritário. Estava outro dia aqui, passando, um amigo falou, ele estava bebendo cerveja, né? E ele entrou nesse assunto de política, ele falou, não, eu sou a favor de taxar os ricos, tipo, taxar, você é contra os bilionários. Ele falou, sou. Eu falei, mas você está deixando o cara cada vez mais bilionário. Quem? O Paulo Lemon lá, porque ele é dono da Ambev, meu amigo. Você está tomando cerveja aí, ele ficou quieto. Falei, tá vendo? Você não tem como fugir dessa. Ainda bem que ele ficou quieto, porque tem muita gente que fica com raiva de você e começa a te xingar, começa a perder a calma. É do Lemon lá, sim, Paulo, sim. Como que é? O Paulo Lemon lá, que vive na Suíça com... Tá velho lá, vive com umas fraldas geriátricas lá, se cagando lá, mas o cara é bilionário, entendeu? Tá ganhando dinheiro nas tuas costas. Trouxa aqui falando que eu sou contra os bilionários. E fica deixando o cara mais bilionário. E não tem nenhum problema taxar os bilionários. Mas você tem que ver como vai taxar. Primeiro, o Brasil não consegue taxar o Jeff Bezos pelo simples fato que o Jeff Bezos não mora no Brasil. Então não dá pra taxar. Né? Aí você tem que ser razoável. Você vai taxar os ricos brasileiros, tudo bem. Mas daí você taxa até um certo limite, porque senão o cara vai morar em outro país. Ele vai embora. Como os dois mais ricos já moram fora. O Lehman e o cara do Facebook já não moram no Brasil, entende? O cara já não quer morar no Brasil. Então é muito fácil. E você pode taxar, você pode chegar e taxar a empresa. Só que se você taxar a empresa, você também está taxando o brasileiro, porque o brasileiro vai estar comprando produto mais caro. Mas o PT não taxou os grandes bilionários brasileiros. Pelo contrário, ele subsidiou o Debrecht. Acho que Camargo Correia, uma coisa assim. Camargo Correia, as empresas, os grandes frigoríficos, a Vale, Petrobras, tudo foi subsidiado. Então, são os argumentos que talvez você encontre alguém que consiga ser inteligente, ser mega coerente e
e me explique como isso tudo pode ser colocado junto. Mas o que eu vejo é que a mesma pessoa que defende uma coisa, ele argumenta no outro sentido. Talvez porque ele não consegue pensar muito em separado. Ele coloca tudo no mesmo pacote, fala, não, isso daí é o governo do bem, aquele é o governo do mal, então eu vou criticar tudo isso que tá nesse governo e vou amar tudo que tá no outro. E ele se prende muito no acreditar nos discursos dos políticos, que político, por definição, é um mentiroso. Filho da puta, na verdade, né? Só quer fuder com a gente. Quer lá mamar, ficar no Estado. O Estado, quanto maior, fode mais a população. Então Sim. é isso. Os caras que... Você vê uma raça aí quando quer ser político, eu falo, puta que pariu, nem vem falar comigo porque eu não quero, cara. Ah, mas mesmo político, vamos dizer, honesto, que ele não rouba, né? Que é a mosca branca lá. É que nem um sedutor. O cara chega no bar, ele dificilmente vai seduzir uma outra pessoa. Se é um homem, vai seduzir uma mulher um homem, falando 100% a verdade choca. Então o cara adora a pílula, né? Os feitos dele são muito maiores do que são. Ele é muito melhor, ele trabalhou muito mais, etc, etc. Sim. Agora, é uma coisa, um fenômeno, vou dizer, de algumas gerações pra cá, que eu tinha a impressão que quase não existia no Brasil, que era o puxa-saco de político. Tem demais. Cara, antigamente todo mundo parece que o brasileiro ele era cético ao político. E o país não cresceu, o país não tá mais rico, não teve nada extraordinário. Vou dizer, nos últimos 30 anos, ou até mais, que fala pra você cegar, se tivesse o país crescendo 10%, uma Austrália, uma China, todo mundo tá melhorando, eu conseguiria entender, mas o país, mesmo pelos próprios critérios do atual governo, você pega a desigualdade, né? O PT, não, tem que reduzir a desigualdade. Se você plotar as medidas de desigualdade, não tem redução de desigualdade no governo PT. É tipo flutuante, entende? A democracia no Brasil não tornou o país menos desigual. Alguns momentos acontece de ter mais desigual, outros mais igualitário, mas em geral não teve grandes mudanças. E você vê umas notícias aí, pra mim é fake, que a fome diminuiu no país, isso sei o que. Na boa, não sei como que se levanta isso, mas eu vendo aqui São Paulo, passa fome quem quer. Porque aqui tem vários tipos de serviço comunitário que dão marmitas aqui para moradores de rua, ajuda as pessoas. Não tem como... Eu falo, esse país é muito rico. Eu falo em termos de alimentação, essas coisas. Não tem como o cara passar fome aqui, cara. Não tem. Não tem, só passa quem for preguiçoso ou vagabundo e não sair, mas mesmo assim... Nem assim, não tem assim. como passar fome. No centro de São Paulo tem bom prato, qualquer... E hoje em dia não é mais fixo, eles vão com os caminhões, sabe? Não, qualquer... Não existe fome, no Brasil não existe fome, na maior parte do Brasil, o que é tecnicamente se diz que é fome, que é falta de alimento, de caloria suficiente para a pessoa viver, ela vai entrar num estado de desnutrição, isso só vai existir em regiões muito afastadas do país. Existe pobreza, existe má alimentação, existe tudo isso, gente comendo no lixo, né? Mas nas grandes capitais, e pelo menos São Paulo, fome... que a pessoa morreu de fome é mentira. Não, isso não existe. Isso existiu no Brasil de 70 anos atrás. Sim. O que eu falo, existiu é o seguinte... você vai lá e encontra um cara numa cidade minúscula do interior do Nordeste num momento específico, pode acontecer, mas como um problema generalizado, não existe mais. Né? A fome não existe mais. Agora, existe muita pobreza. Isso sim. O país não cresce, existe desigualdade. Embora eu acho que a pobreza é um problema muito mais importante que a desigualdade, eu acho que a redução da pobreza está muito mais ligada ao crescimento econômico do que a distribuição de renda. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente, né, recentemente... Uma das cidades mais antigas do Brasil, e a gente fala assim, meu Deus...
Como pode, né? Uma cidade dessa tá. A gente passa por cada assim, os locais. É como a maior parte das cidades brasileiras. Você tira cidades ricas, né? Sim. Falando das ricas. Pô, cidade portuária. O porto mais importante Tipo, você tira. do Brasil é lá. Você Santos, tira Santos. o centrozinho ali, o resto é miserável, É inadmissível, é sujo. É inadmissível, porque o tráfico toma conta. O Estado tá, fudendo mais ainda, não sei, são duas coisas, né? Tem o Estado e tem o tráfico fudendo a população. Sim. Não sabe para onde correr, entende? E daí Mas é outra coisa para se falar, porque o que mais teve também no litoral aí de São Paulo foi a questão de... Mas só... Não sei se você viu, as pessoas... o esgoto jogado no mar e as pessoas se contaminam, chega com... teve problema que todo ano tem a mesma coisa, que você pega um parasita. Eu sei o que é. Entendeu? Virose, né? O pessoal que fala virose. Não sabe a causa, chama virose. É virose. Toda a população que viaja lá pro litoral de São Paulo volta com virose, fodida. Por quê? Porque o esgoto é jogado no Só para explicar, explica por que a gente voltou de Santos e a gente não fez o vídeo. A gente foi para Santos... Só para ir demorou 4 horas. Para voltar quase 4 horas. Quase também. 4 horas. Bom, a gente saiu daqui, chegou lá, já era tarde, a gente só almoçou, voltou. Assim, é uma experiência que... E seria 40 minutos se tivesse sem trânsito. Sim, a gente ia fazer um vídeo lá, só que não deu certo. A cidade estava um inferno, um caos. Sim. É uma cidade até legal, mas assim, com muita gente não tem como, viu? Não, como tudo no Brasil. É legal se você é classe média alta, por exemplo, porque o Brasil, em geral, as pessoas não sabem que é classe média. A gente estava discutindo no carro que... Sim. Classe média, a média estatística do brasileiro de familiar é R$ 2.500 mais ou menos, né? Então as pessoas, eu já escutei gente... Isso por família, viu? Não é por família. Não, tá? Então já escutei, depois eu coloco o número certo, mas eu já escutei gente brasileiro, cara de esquerda, falando que para ele uma pessoa que ganhava R$40 mil não era rica, sabe? E o argumento dele é porque essa pessoa pagava a prestação da casa. Eu falei, mas porra, você pode comprar uma casa de 20 milhões e pagar a prestação, isso daí você nunca acaba. Sim. Mas vamos fechar aí porque... Vamos fechar, a gente tem outro vídeo aí, e vamos finalizar com o próximo vídeo, tá? Falou, valeu. Tchau. O pobre tem computador? Tem. O pobre tem internet? Tem. O pobre tem smartphone? Tem. O pobre tem televisão? Tem. O pobre tem educação? Não. O pobre tem saúde? Não. O pobre tem segurança? Não. Você já parou para pensar que tudo que o pobre tem é fruto do capitalismo e tudo que o pobre não tem é fruto do Estado? Pensa nisso. E aí, o que você acha? Bem, ele foi bem cirúrgico, né, cara? A gente tem que colocar que esses vídeos são vídeos para internet, você tem que mandar uma mensagem muito rápida, né? 1 minuto, deve ser para Instagram isso. Então não dá para o cara fazer uma tese, tem que simplificar o que ele pensa. Mas você acha que ele foi cirúrgico? Eu acho que não foi no sentido que eu falei de ter que ser rápido, né? Mas você acha que ele falou coisas interessantes, é isso? Bem óbvio, né? Bem óbvio que o Estado ele dá conta de tudo isso, né? Que ele falou. Sim. Você tem educação? Não. Você tem segurança? Não. Você tem saúde? Não. Tudo isso. Ele juntou tudo ali muito rápido, que o Estado é inoperante. Mas o que eu consigo imaginar é que algumas pessoas vão usar o seguinte argumento. É mais fácil você criar um celular, uma vez você inventou o celular, reproduzir esse celular em massa, do que ter educação de massa, porque a educação, no fundo, demora muitos anos para você distribuir, né? O que você acha? Por exemplo, educação. Sim, mas você vê que no nosso país para essa educação que eles pregam aí, principalmente esses políticos falam, não, educação pública é boa, saúde pública é boa, mas você não vê esses caras com filho na... Não. Então, você não vê esse político com filho na escola pública, você não vê ele fazendo um tratamento no SUS da vida, não vê esses caras, então... Pra mim é bom, mas pra eles não, entende? Então não precisava nem comparar com o computador, né? Não seria o que é fantástico essas invenções do capitalismo, né? O Estado, muitas raras vezes, criou tantas coisas para melhorar a vida quanto a iniciativa privada. E quando criou, boa parte delas foi para a guerra, né? Você pega a internet,
foi a NASA que criou. Foram militares, né? Foram militares. Você pega mas pra guerra, né? Em Mas última instância. Você vê o Waze também, ele foi criado por um cara do exército de Israel, entendeu? Um engenheiro do exército de Israel em 2006. Mas não é pra fazer bem pro povo, é pra afastar o inimigo. Então, né? mas é para facilitar também o meio de trânsito ali, Sim, mapa que ele pegou, né? E só voltando, todas essas coisas, tipo o carro, o celular, ele é feito como se fosse um espelho do ser humano, né? Porque ali tem um monte de coisas, né? Sim. Tem células dentro de um celular, tem energia, que a gente tem energia, o celular, o carro tem energia, então são essas coisas espelhadas no ser humano, né? Tudo isso, né? Eu acho que esse é um debate longo, né? Sim. Que por algum motivo, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade em entender, porque se você for falar para boa parte das pessoas, elas até concordam que boa parte dos políticos elas não gostam, né? Elas são reticentes. Se é petista, até o cara gosta do Lula, mas todo o resto é ruim. E isso tem, os países democráticos têm alternância no poder. Mas mesmo assim, mesmo no governo Bolsonaro, no governo Temer, ou vice-versa, né? As pessoas querem uma maior participação do Estado. Eu não consigo entender muito bem esse processo cognitivo das pessoas. Até tem algumas hipóteses. Por que a pessoa sabe que é o político, que o político muitas vezes é corrupto, e mesmo assim ela acha que o Estado é um melhor provedor de serviços do que a iniciativa privada. Então você pega, por exemplo, esse negócio, eu brinco, né? Fala, o Google é privado, não é nem brasileiro, e toda hora vocês estão usando o Google. Eu nem sei quem que eu estou falando, mas eu sei que todo mundo usa o Google. Se o cara tem computador, ele usa o Google. E se ele tem computador, provavelmente o computador não é nacional. É de alguma dessas multinacionais privadas. E mesmo assim, ele defende para o Brasil que a Petrobras seja pública, e a Petrobras não dá nada pra gente. Sempre assim, a Petrobras é do povo brasileiro. Porque a Petrobras me dá. Eu pago uma das gasolinas mais caras do mundo. Não porra nenhuma, é só fumo entrando no pobre. O Google é mais o povo brasileiro que a Petrobras, entende? Porque o Google tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar, e você não tem uma troca, você não paga nada, vamos dizer assim, né? Obviamente sempre as pessoas podem argumentar que eles pegam a nossa informação, tudo, mas você também tem a opção de não entrar. Sim, entende? Se você é totalmente contra, como eu sempre falo, né? Se é totalmente contra o capitalismo, vai viver na selva, cara. Lá não tem capitalismo. Você vai tomar banho de água gelada. Tipo, antes da Revolução Industrial, era como as pessoas tomavam banho. Você pega um cara que nem o Mojica, você pode achar que ele tá errado, pode achar que ele tá certo, mas ele é coerente, vive em uma certa humildade ali, sabe? Ele não é um político que enriqueceu, né? Então ele é muito coerente, o discurso e a prática. E ele mesmo fala, o pessoal gosta de mim, mas ninguém segue minha vida. E eu vejo muita gente que gosta da filosofia dele, mas a pessoa quer acumular, ela quer as coisas do capitalismo. Eu sou capitalista, então eu acho que eu sou coerente, né? Eu quero mais do capitalismo, né? Mas a pessoa que acha que o sistema está errado e ao mesmo tempo fala usando uma camiseta importada, um notebook da Apple, um iPhone, fala que é contra o capitalismo, eu sei que sempre as pessoas podem encontrar desculpa para quase tudo, mas eu sou um pouco hipócrita, e não só para mim, como para um monte de gente, né? Tanto é que tem a expressão a comunista de iPhone, né? Daí você fala, mas as pessoas querem as coisas, mas elas são manipuladas. E você não é manipulado? Não, eu sou diferente, eu sou iluminado. Mas enfim, as contradições do ser humano, né? A gente deve ter as nossas, a gente só apenas não vê, né? Mas a gente vê bastante a dos outros. Tá bom. Então é isso, fechamos com esse vídeo, essa trilogia. Foi só uns 3 vídeos legais aí, só pra gente colocar em prática o que a gente viu pela internet esses dias aí. Pensar o mundo a partir das coisas que a gente vê na internet e tentar sistematizar um pouco as coisas aí. Então, obrigado, galera. Abraço.